nós vamos ver que ele se converteu e toda a sua casa. O que é muito importante, mostrando a influência, como Jesus Cristo pode realmente mudar a vida da pessoa. E, uma vez que impacta a vida de um, pode impactar toda a sua família. E aí, Tito, justo, gentil, temente a Deus, que oferece a sua casa como local para Paulo continuar pregando após a rejeição na sinagoga. Então, foi um que, né, o Juliano, começou o PG na casa do Tito Justo, lá em Corinto. Então, o Juliano, ali, desafio ali para a sua casa ali, o PG. Gaio é o procônsul de Acaia, responsabilidade para julgar casos civis e criminais. Então, esses aqui são os personagens que nós vamos estar vendo no texto aqui. Eu não li o texto inteiro, porque eu estou dividindo em partes, e aí fica mais fácil a gente estar acompanhando o texto todo, tá? Se tiverem perguntas, comentários, por favor, gente, levanta a mão aí que o meu assistente aqui, cadê o assistente, o João, está ali, passa o irmão ali. Só espera chegar o microfone aí. Uma dúvida que eu tenho há muito tempo. Gaio, ele era como se fosse um senador da época, que auxiliava o imperador. É isso? Isso. Ah, então é isso. Ele tinha uma autoridade, ele não era com nenhum governador, então ele não tinha um poderio militar sobre a liderança dele, mas na parte de justiça, das leis, de implementar, garantir que a lei estava sendo cumprida, ele tinha essa responsabilidade. Até de condenar. Então, isso que nós vamos estar vendo aqui no texto, como ele não quis entrar na discussão quando os judeus levaram a causa contra Paulo. Tá? Continuando aqui. Então, vamos estudar um pouquinho aqui, que eu achei interessante, apesar disso não estar na revista, mas eu achei interessante porque são poucos versículos na Bíblia que mencionam sobre Priscila e Áquila. Mas aí eu queria que a gente lesse, então, Atos 18, 2 e 3. Vamos ler aqui juntos? Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Paulo chega numa cidade e é acolhido por Áquila e Priscila. Segundo, em Romanos 16, 3 e 4, quem está com o texto aqui? Levanta a mão, a Vanessa ali do teu lado. Ó. O João está seguindo a ordem assim, tá? Depois volta para lá, só para facilitar você correr menos. Vai lá, Vanessa. Então, Romanos 16, 3, 4. Saúdam Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, aqui menciona, aqui nós não temos mais detalhes de qual foi o evento, como é que foi isso, mas Paulo fez questão de registrar, né, o agradecimento por reconhecer que Áquila e Priscila protegeram, se arriscaram a proteger a vida de Paulo. Na casa deles, a igreja de Éfeso se reunia. 1 Coríntios 16, 19. Está com quem aí? Levanta a mão, seu presbítero Eduardo. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Então, novamente, a casa era usada para promover o evangelho. E o último aqui, discipularam a Apolo. A gente deve estudar um pouquinho mais sobre isso, sobre Apolo, na semana que vem. Mas eu queria que a gente lesse Atos 18, 26 e 27. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levantaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia,
Os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que recebesse bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Obrigado. Então, aqui mostrando o seguinte, o papel de Áquila e Priscila em orientar Apolo para que ele pudesse estar pregando a verdadeira fé. E também incentivaram, mandaram cartas no momento dele visitar outras igrejas para poder ser bem recebido. Então, você vê um papel, né? Só aqui a gente poderia ter uma aula só sobre isso, sobre a vida de Áquila e Priscila. Então, a reflexão para nós, como nós temos usado os nossos recursos em prol do Evangelho? A minha casa, meu dinheiro, o meu tempo. O que tem coisa mais preciosa do que o nosso tempo? Eles gastaram, investiram tempo na vida de Apolo. Eles receberam Paulo na sua casa. Você tem um coração hospitaleiro? Ou a sua casa é para você, tem que estar tudo em ordem, bonitinho, tudo no lugar, né? Não pode sair. Ou a casa é para poder estar recebendo as pessoas, poder estar falando de Cristo, para a pessoa se sentir bem no meio. Muitas vezes é só, a gente vê na sociedade hoje, gente, como tem pessoas que estão vivendo a solidão. Eu vejo o pessoal no trabalho que não tem amigos. Então, ele vive para trabalhar. No dia que ele não tiver o trabalho, eu acho que ele não sabe o que ele faz. Tem gente que o final de semana é terrível, porque não tem o que fazer. Mas a gente pode ter, abrindo as nossas casas, recebendo pessoas, investindo nosso tempo. Algumas vezes é só para ouvir. E aí você vai criando um vínculo para você poder estar testemunhando. Outra coisa interessante, a parceria de Paulo com Priscila e Áquila, com Apolo. Ninguém faz nada sozinho. Alguns não conheceram a Eliege. Eliege trabalhava na Droga 15 e ela era evangelista. Então, ela via a necessidade na pessoa, aí ela ligava para a Beth, ó, estou com uma pessoa aqui, mas eu preciso de uma ajuda aqui para aprofundar mais o que ela está perguntando aqui. Ele agia lá, levava a pessoa lá em casa, conversava ali, e era um processo. Na educação dos filhos, anos atrás, a Débora, nossa Débora, era super tímida. Aí eu com trabalho com a Janaína na Garota de Fé, foi perdendo isso, foi tendo alegria de trabalhar para o Senhor, através da dança. Um ajudando o outro. Então, a gente não faz nada sozinho. Então, nós precisamos... A importância da igreja é poder um estar levando o fardo do outro e caminhando junto. Então, é importante as parcerias. Você tem discipulado alguém na vida cristã? Vida na vida? Ontem a gente teve aqui o encontro dos Neos para falar sobre discipulado, foi muito bom. Uma pena que poucos vieram. Mas é um dever nosso. Mateus 28 fala que a gente deve ir a todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos, não é fazer convertido. A conversão é um processo, é um fato, você se converte, depois você tem que desenvolver a vossa salvação. E aí entra a vida na vida, que é o trabalho do discipulado, para a pessoa ir conhecendo o Deus da sua salvação. Então, a importância do discipulado. Nós vemos isso na vida de Priscila e Áquila. Agora a gente vai ver o trabalho secular e o ministério integral. Paulo, quando chegou em Coríntios, vamos ler 18. Ele começou, nós já lemos o 3 e 4. O 4 nós não lemos, vamos ler. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, durante a semana, ele devia estar trabalhando, fazendo, arrecadando, para ele não ser um peso para as pessoas de Corinto. Ele não tinha o seu sustento ali.
Então, ele precisou trabalhar para poder promover o evangelho lá em Corinto. Então, ele teve um ministério parcial no início. Só que chegou Silas e Timóteo. Vamos ler Atos 8:5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Aí quem está com 2 Coríntios 11, 7 a 9? Rogério, por favor. Segunda Coríntios 11, 7 a 9. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Então, interessante aqui, Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, então a igreja de Corinto, ele faz referência a esse momento inicial do seu ministério em Corinto. Então, você vê como a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, e depois, Paulo nunca deixou que as circunstâncias financeiras impedissem de pregar o Evangelho. Mas o princípio divino é que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Clotilde. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, o ideal é que a pessoa possa se dedicar integralmente na pregação da palavra. Mas nós vemos que nem sempre é assim. E nós temos lugares, né, gente, que a situação é mais complicada. Então, tem lugares que a pessoa tem o seu trabalho secular e trabalha na obra. Não é o ideal. Então, é por isso que nós temos que estar realmente investindo em missões, investindo, tendo nossas ofertas, nossos dízimos para promover o Evangelho na nossa cidade, no nosso país. Espero só chegar ao microfone, irmão. Como é que é o seu nome mesmo? Jacob Júnior. É uma coisa até contraditória, né? Pela opinião secular. Todo mundo diz, muitos recriminam, em relação ao dízimo, né? Paulo mesmo disse, na carta, se não me engano, se não me falha a memória, a Laodiceia, não, perdão, desculpe, eu ainda vou buscar no Evangelho, para não falar besteira. Em relação de que todos os trabalhadores deveriam se alimentar do fruto do seu trabalho, de suas mãos. Tá? Vou buscar de novo no Evangelho. E muita gente recrimina em relação ao dízimo, que anteriormente, naquela época, se dizia que era para sustentar viúvas, essas pessoas. Mas, desde aquela época, também se havia necessidade de auxiliar os profetas. Auxiliar os profetas. E muita gente, inclusive vários profetas, morreram por conta disso. Porque faziam menção de que os profetas estariam usando erroneamente tudo aquilo que era dado a eles. Se a gente olhar desde o Velho Testamento, Exato. Deus fala que nós temos que ter a primícia, que é para do Senhor, e depois, e que é usado para a obra dele. Então, os levitas, os sacerdotes, eles viviam dessas ofertas, dos dízimos, certo? E no Novo Testamento também Jesus continua reforçando essa questão da importância dos dízimos, das ofertas. Logicamente, lá também fala, né, quem não trabalha, que não coma, né? Porque tinha gente, eu estou lembrando se é Tessalonicenses ou é Timóteo que falava, segunda Tessalonicenses que falava isso, que tinha gente que estava esperando a volta de Jesus e aí cruzou o braço, ó, Jesus está voltando, eu não preciso fazer mais nada, vou esperar aqui, né?
E aí, por isso que Paulo realmente colocou ali a importância da importância do trabalho. Tá? Não sei se eu respondi, irmão. Continuando aqui. Então, gente, é interessante ver a dedicação de Paulo, né? Ele não quis ser pesado, né, para os coríntios ali, né? E ele reforça isso na sua carta à igreja de Corinto. Então, a reflexão, como é que eu estou usando meus recursos? Você investe em missões? Fica a reflexão para nós. Aí, interessante, nós vamos olhar aqui a questão da mensagem da cruz. Eu achei interessante colocar isso. Atos 18:5 fala, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Qual que era a mensagem? Quem está com 1 Coríntios 1:18-25? Lê para nós, Rubem, bem forte aí. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, a gente vê nesse texto que a mensagem da cruz para os judeus era escândalo, loucura, né? Loucura para os gentios e sabedoria e poder de Deus para os salvos. Então, aqui, o que os judeus estavam esperando? Ele estava esperando o Messias, mas era para ser um Messias que seria um rei, que ia livrar o povo da escravidão romana. E quando Jesus veio, eles não aceitaram Jesus como o Messias. Então, para eles, o que Paulo estava pregando era um escândalo. Para os gentios, é uma loucura. Não faz sentido isso. Por quê? Idolatria, o que tinha que ver, né? As filosofias vãs. Então, para eles era loucura. E para nós, salvos, é sabedoria, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, Paulo pregou o Cristo crucificado e ressurreto. Então, essa é a mensagem da cruz. Então, é importante, gente, eu não preciso ficar falando mal de outras posições religiosas. Eu preciso pregar Cristo. Porque quem convence o pecador, quem que é? Quem está com o texto de João 16:8? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo vier, que aqui era Jesus falando aos discípulos, falando da vinda do Espírito Santo, ele fala, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, pregue a palavra, testemunhe com sua vida, testemunhe com a sua fala, para as pessoas poderem conhecer a verdadeira mensagem da cruz. Algum ponto aqui, gente? Podemos continuar? E aí nós vemos aqui em Atos 18:6, como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. O Warren, vou nem tentar falar o nome dele aqui, vocês estão lendo ali, ó.
Warren Wiersbe explica: sacudir as vestes era um gesto de julgamento que significava: você teve a sua oportunidade, mas a desperdiçou. E Jesus instruiu os discípulos também sobre isso. Mateus 10, 14. Ribeiro. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Então, nós vamos poder ter gente que você vai falar e ele vai virar as costas, vai desdenhar de você, da sua fé. Não se preocupe, você fez o seu papel. Mas também não vai ficar rancoroso com a pessoa, certo? Acho que isso também a gente tem que ficar atento. Falei, testemunhei, vou continuar orando por ela, certo? Só que eu não posso levar esse peso como se fosse a minha responsabilidade da salvação dela. Né? Quem convence é o Espírito Santo. Eu sou o instrumento para ele, para pregar a palavra. Nós devemos ser atalaias. O que é uma atalaia? Quem me ajuda aí? O que é atalaia? Sentinela. O que é a sentinela? É isso aí. Atalaia e sentinela é que ficava lá em cima lá da torre lá e avistava quando chegava o inimigo. E o que ele tinha que fazer? Bater o sino, bater o, sei lá se era o prato lá, como é que chamava? E aí acordava todo mundo para ficar atento e ou se escondia ou se preparava para o ataque, mas era o papel da atalaia. Ezequiel 33, 4, depois vocês podem ler em casa o capítulo todo de 33, de Ezequiel, mas eu só um trechinho aqui, acho que está aqui, ó, João, o Mateus. Então, aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o achar, esse será responsável pela sua própria morte. Então, aqui, deixando claro, nosso papel, nós temos que ser atalaia. Nós temos que pregar, testemunhar onde nós estamos. Esse é o nosso papel. Deus não vai nos cobrar pelo fato de eu ter falado e a pessoa não ter ouvido. Então, Ezequiel 34, 33, versículo 4, deixou claro isso para nós. Então, a atalaia lá, acordou, bateu, fez escarcéu ali, chamou a atenção de todo mundo. Se o cara ficou sentado lá, olhando para as estrelas, e foi pego, foi morto, a responsabilidade é de quem? É do atalaia ou do indivíduo? Do indivíduo. Então, é importante a gente ter isso em mente. Mas nós vemos que muitos aceitaram o Evangelho. Né? 18, 7 e 8 fala: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então nós vemos que teve fruto a pregação de Paulo em Corinto. Pregando nas casas, o líder religioso da sinagoga se converteu e sua família toda. Então nós vamos ter momentos de alegria, de ver os frutos. Muitas vezes você vai pregar para alguém no ônibus, na rua, no trabalho, aí o cara muda de lugar, vai para outro lugar, daqui a pouco, daqui uns 5, 6 anos, você encontra com um cara, eu me converti. A gente conheceu gente, amiga da Carol, que estava aqui, trabalhou com ela há muito tempo no INPE, foi para a Escócia fazer um curso, lá ela conheceu o Senhor Jesus, voltou e toda a sua família hoje é convertida. Nós não sabemos o plano de Deus. Nós temos que testemunhar. E algumas vezes nós vamos ver os frutos, outras vezes nós não vamos ver. Anos atrás, a minha sogra querida, Dona Luísa, se ela estiver assistindo, estou falando bem da senhora. Ela tinha um trabalho junto com as escolas,
né, lá do Caíque, João Cursino, de fazer não sei se é acampamento, final de semana, né, que a gente ia, a juventude aqui, alguns aqui, trabalharam para falar do Senhor Jesus, louvar, ter um momento de esportes. Quantos frutos? Tinha gente chegar para nós e falar, vem cá, vocês estão investindo tempo, dinheiro nisso aqui, qual é o resultado disso? Nós estamos plantando, pode ser que o outro vai regar, né? Pedro pregou, Paulo regou e Apolo colheu. E aí, uns 10, 15 anos depois, aqui na igreja chegou um cara aqui, alto, chegou, ô tia Beth, né? Como assim tia Beth? Né? Não sou tão velho assim, né? E era um cara que era um aluno, estava passando por uma tristeza enorme, parou aqui e lembrou da igreja aqui, e entrou. Então, nós temos que fazer a obra, Senhor. Isso que tem que fazer, é ter disposição para servir. O Demã ali, João. Interessante, Davi, isso que você falou, né? A gente, carnalmente falando, humanamente falando, a gente tem uma tentação do pragmatismo. A gente tem que fazer o que funciona, a gente tem que fazer o que é mais eficiente. A Bíblia não diz que é para a gente fazer isso. A Bíblia diz para a gente ser obediente, porque quem faz é Deus. Então, às vezes, a gente quer fazer a coisa do nosso caminho, e na Bíblia, vários escorregaram assim. Deus tinha prometido que ia dar um filho para Abraão. Não. Eu sei como fazer. E aí, deu no que deu. Então, a gente não pode ceder a essa tentação. Às vezes, a gente não vai ver o fruto. Mas, se eu for obediente, Deus vai honrar. Amém. Eu tive o prazer de trabalhar com a dona Luísa lá no CAEC. Fui dar aula de religião. E certo dia eu fui numa sala, falei bastante e fui embora para casa, terminei tudo. Mas semanas, meses depois, eu encontrei um aluno. Aí ele falou, professora, eu me converti. Então, é muito bom falar de Jesus. É maravilhoso, porque nós não sabemos a hora certa. Nós não sabemos o dia que ele vai ser convidado. Mas se ele falar para você, fala para tal pessoa, vai lá e fala. Amém. Continuando aqui. Deus deu uma visão para Paulo. Atos 18, 9 a 11. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Se a gente olhar, essa aqui era a segunda viagem missionária, mas onde Paulo passou, ele tinha sido açoitado, tinha ficado em prisão, foi em Bereia, né? Se não me engano, foi em Bereia. E não é fácil isso, né? Você está lá servindo ao Senhor, e aí Deus falou assim, deixa eu confirmar o chamado de Paulo, deixa eu confirmar para ele que é para ele estar aqui em Corinto, né? E aí, o que a gente vê três fatos nessa visão? Primeiro, ordem expressa de Deus para Paulo. Não temas, pelo contrário, fale e não se cales. Então, já estava preparando que ia ter a afronta dos judeus. Não temas, apenas fale, não se cale. Segundo, uma promessa consoladora de Deus. Eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Então Deus novamente acalmando o coração de Paulo.
E por último, uma revelação gloriosa de Deus, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Então, pregue a palavra, porque muitos crerão e serão salvos. Então, essa visão a gente viu que fortaleceu Paulo, e ele ficou ali 1 ano e 6 meses em Corinto. Aí, continuando no texto, a gente vê aqui a perseguição de Paulo. No 12, quando Galho era procônsul de Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse ao judeu, ele nem precisou se defender, né? Paulo, calma aí. O Galho falou, espera um pouquinho, Paulo. Se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Ele tinha o poder, o procônsul teria poder para dizer, Paulo, pare de falar isso. Mas ele não fez isso, né? Então, a gente viu aqui, né? Judeus procuram o procônsul para protestar contra a postura de Paulo. Depois a gente viu que Gaio não aceitou as acusações de Paulo. Fez pouco caso até, né? Então imagina o judeu lá reclamando, e o procônsul, chega. Meu, tem outros assuntos mais importantes aqui para estar julgando do que esse assunto aqui. Vocês resolvem aí. E aí a gente vê o cuidado de Deus com a vida de Paulo, né? Deus já tinha prometido para que ele continuasse pregando, para não temer, porque Deus estava com ele. Aí Gaio, com essa postura, deu liberdade para que Paulo continuasse a pregar o evangelho em Corinto. Depois desse episódio, você não vê mais nada falando sobre perseguição ali em Corinto. Então ele teve a liberdade de continuar pregando o evangelho. Ao testemunharmos e pregarmos, podemos sofrer perseguições, mas como Paulo, devemos confiar no Senhor. Então, a gente pode passar uma afronta. Está cada vez mais difícil a gente defender a nossa fé. O inimigo está ali, nos afrontando diariamente, mas a gente tem que saber a razão da nossa fé. Saber que Deus cuida de nós. Amém? E aí, chegando no final da viagem missionária, a gente lê aqui no texto, Atos 18 fala, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então aqui a gente vê, Paulo fez um voto, não temos mais detalhe do qual que era o voto que ele fez, só tem o registro disso, e Paulo sempre levou muito a sério essa questão do voto. Depois Paulo vai para Éfeso, deixa Priscila e Áquila lá para continuar o ministério ali, e Paulo continuava a pregar na sinagoga. Então, todo lugar que Paulo ia, ele ia primeiro aonde? Na sinagoga. Né? Então, ele continuava insistindo com os judeus, mas para todos os gentios também. E Paulo não fica em Éfeso, volta para Antioquia, fortalecendo todos os discípulos. Então, onde ele passava, ele continuava pregando a palavra, discipulando, incentivando, animando os cristãos das igrejas. Aí um desafio para a gente fechar a aula aqui. A nossa cidade de São José dos Campos não tem as características de Corinto?
O que vocês acham? Só para ter ideia, tem gente do Rio aqui, tem gente de sul de Minas, tem gente da Escócia. Que mais? De onde mais tem gente daqui? Goiás. Pois é. Brasópolis. Tem gente de fora, né? A gente, muitos sabem o trabalho em Breve. Tem gente que tudo que é tipo ali. Tem gente do sul, tem gente do nordeste, tem gente de fora, né? Então, a gente é uma cidade da inovação, né? Se você olhar ali se você botar no Google ali as melhores cidades para morar ou as melhores cidades em termos de tecnologia, o que aparece lá? São José dos Campos. Não é? O que é? São José está em segundo colocado, a cidade mais aproveitável e educacional do estado de São Paulo. Então, o irmão conhece bem aí a estatística e a cidade nossa. É o segundo em termos de lugar de estudo, tecnologia, para se viver. Então, nós moramos numa cidade boa. Mas da mesma forma que Corinto, a gente tem diversidade cultural aqui, a gente tem classes sociais diferentes, a gente tem a influência cultural e econômica, a gente tem viajantes passando por aqui, né? E também temos imoralidade e idolatria, né? Então, nós temos um vasto, né? A gente tem grandes oportunidades aqui, né? E Deus está... A gente não tinha comércio no domingo, né? Aí o famoso busca-busca, né? A gente até, vou dizer, a gente até reclama um pouco, né? Que agora dá mais trabalho para carro, né? Tanto no sábado a gente vai fazer uma atividade, a gente tem que pensar que hora que vai começar, porque dependendo do horário você não consegue chegar, né? Mas vamos estar orando por isso. De repente um problema pode ser uma oportunidade. Mais gente passando aqui, né? Então os plantonistas não precisam ficar batendo papo só, né? Pode estar ali com os folhetos falando de Cristo, né? Eu lembro de ter ido numa loja aqui, acho que foi ano passado, ano retrasado, e a pessoa parece que era da Assembleia de Deus, e falou assim, eu sou da Igreja Cristã Evangélica. Aonde que fica? Ali na praça ali. Na praça ali tem igreja? Triste isso. Aqui é a primeira igreja evangélica da cidade, é a Cristã Evangélica aqui do centro. Então, a pergunta que eu faço aqui, eu tenho aproveitado a oportunidade de testemunhar, a nossa igreja tem sido relevante na nossa cidade? Eu acho que a gente perdeu bastante. Antigamente a gente tinha um acordo aqui, parar o carro aqui no táxi. Não temos. A prefeitura foi lá, acabou com o estacionamento da rua aqui. Será que se fosse anos atrás a gente iam consultar a gente se atrapalhar a gente? Não sei. Estou jogando aqui, gente, né? Mas ainda queria aplicar aqui alguns pontos aqui para nós, né? Trabalho e ministério podem caminhar juntos, né? Paulo precisou trabalhar, mas a gente trabalha também. Mas não é porque eu trabalho do secular que eu separo o meu secular do espiritual. Onde eu estou, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que glorificar a Deus no meu trabalho. Então não tem essa divisão. Vida secular, vida espiritual. Não. Eu tenho que entender que onde eu estou, eu tenho que glorificar a Deus no meu trabalho, onde eu estou. Eu tenho que ser sal e luz na terra ali, servindo ao Senhor. Resiliência na missão. A rejeição faz parte da jornada cristã. A gente tem que estar preparado para isso. Mas a gente tem que permanecer firme, buscando novas oportunidades, estratégias para evangelizar. Obediência à direção de Deus. Nós temos buscado a direção de Deus. O que Deus quer para a nossa igreja? Nós estamos começando uma nova fase. Nós estamos vindo aqui para ser servido ou nós estamos vindo para servir?
O próprio Cristo veio para servir. Se a gente lê Filipenses, capítulo 4, ele se esvaziou dele mesmo para nos servir. Eu estou vindo aqui só para ser servido. Quando a gente vem com essa atitude, a gente pode vir com olhar de crítica. Ah, isso aqui não está bom. Ah, isso aqui não gosta. Ah, não... Tá, agora, você está participando ali, contribuindo para melhorar as coisas? Valor das parcerias, né? A igreja deve incentivar relacionamentos saudáveis e colaborativos, né? Como Paulo e Áquila e Priscila foram. A importância dos PG, gente. Aqui é difícil você poder conversar com todo mundo, trocar uma ideia. Mas no pequeno grupo, é um grupo menor, você vai estudar a palavra, você vai poder compartilhar seus medos, suas angústias, pedir oração. Tem a importância do PG. Hospitalidade e apoio mútuo, né? Tito Justo abriu sua casa para o ministério. Hoje nós podemos usar nossos recursos para apoiar a obra de Deus, podemos abrir a nossa casa. Eu não estou com o Alan, não está aqui, eu não sei quantos PGs, eu sei que abriram alguns novos PGs esse ano, uma bênção. Mas se considerar a quantidade de gente aqui, tem muita oportunidade ainda. Discipulado e formação de líderes, né? Nós vamos ver semana que vem, né? Priscila e Áquila discipularam Apolo. Então tem gente, a igreja, se eu sou forte, eu posso ajudar o outro. Se eu estou fraco, eu posso vir ser ajudado. Isso é igreja, isso é comunhão. Então a gente tem que estar investindo na nova liderança, né? As crianças estão vindo, os adolescentes, os jovens. Você tem sido aquela pedra de tropeço ou aquela pessoa que anima, ajuda, estimula? Isso, é isso mesmo. Vou dar um testemunho que eu gostei muito que o Deman fez semana passada. Os adolescentes conduzindo louvor, cantaram a música e a pessoa, eu vou errar o nome, a filha da Andréia, mas eu vou errar o nome. A Juliana, Júlia, tá vendo? A Júlia Costa explicou a questão dos ciúmes e o Deman foi lá e falou, muito bom, gostei, explicou. E é isso. Tenho certeza que a Júlia vai querer fazer melhor na próxima vez. Agora, se ele chegar só, do dia que você falou ali não foi legal, isso não é estimular, né? Então, parabéns, Deman, pela iniciativa, que a gente possa ter isso. Essa juventude precisa de estímulo, gente. Não de crítica, mas de animação ali, incentivo. A gente pode corrigir, mas corrigir no amor, com o intuito de crescer. Então, a questão de discipulado é importante, gente. Isso é ser igreja. Então, esse era o último ponto, né? Então, nós temos vários desafios aí, né, para a nossa igreja. Que a gente possa ter isso em mente, sabendo da razão da nossa fé, sabendo da importância de estar um ajudando o outro nas lutas, sabendo que nosso papel é pregar o evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo, então não adianta ficar enforcando a pessoa, não. Deus tem o tempo dele e a gente tem que servir. Então, que a gente tenha essa visão de reino, visão de servo, para que a gente tenha uma igreja forte, uma igreja relevante na nossa cidade. E a igreja não é o pastor, não é o conselho, não é a mesa, somos todos nós. Cada um aqui tem o seu dom, cada um aqui tem o seu papel, tem a seu talento, que tem que ser colocado para a obra do Senhor. Então, que a gente possa ter isso em mente, sabendo que ser igreja não é só na segunda-feira, ser igreja é na segunda, na terça, na quarta. Eu estou lembrando desses pedidos aqui, ó. Vamos estar lembrando na sua devocional, na sua hora tranquila, né? Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vou pedir para a Beth orar. Só lembrando, quem não estava no culto da manhã, o pessoal que está trabalhando lá no abrigo,
pediu colaboração, né? Se você puder, depois pode procurar a Gabi Ribeiro, a Saritia, o Lucas Custódio. Está muito interessante, está muito bom o projeto lá, então você pode ajudar, tá bom? Procurar por eles. E semana que vem, então, Atos 18, de 23 até 19, versículo 20, tá bom? Senhor, muito obrigada, Deus, pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos dá esse privilégio de poder sentarmos, conversar, aprender. Obrigado porque o Senhor é o mesmo e o Senhor quer que continuemos as obras que Jesus começou. Então, que o nosso coração esteja sensível, disposto, que os nossos recursos, que nossas habilidades, que tudo seja colocado, Senhor, diante de Ti, para ser usado pelo Senhor como o Senhor quer. Abençoa, Deus, esse domingo e que as pessoas que passam aqui na frente da nossa igreja possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo para entrar e conhecer a igreja, e conhecer o povo do Senhor e que haja salvação, que haja realmente fruto, Senhor, de toda essa situação que a gente tem vivido com o centro da cidade. Nós sabemos que o Senhor tem propósito em todas as coisas, então nos ajuda a perceber quais são os Teus propósitos e amar profundamente cada vida, cada família que passa por nós no domingo. Nós clamamos por isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.